Cara, eu tô lutando com esse vídeo tem um tempo. Eu ia gravar ele em formato de dissertação em vídeo, né? Video essay, né? Ia ser só minha voz com a justaposição de imagens por cima e tal. E, bom, eu tava com esse bruto tem um tempo, eu editei ele e tal, e meus dados foram corrompidos. Eu não consegui recuperar. E aí eu resolvi simplesmente sentar aqui na frente, parar de editar esse vídeo e falar assim, seguir o roteirinho e tal. E é isso aí. Tá, Stranger Things chegou em 2016 meio que de surpresa e tomou o mundo. Desde o início, a série ela surpreendeu com bom valor de produção e um elenco que conseguia carregar a trama simples, dando muito carisma nos personagens, ainda que eles não tivessem o melhor desenvolvimento. Eu poderia dizer que a grande explosão do serviço de streaming ela veio com essa popularidade de Stranger Things, mas na real eu acho que foi o contrário. Stranger Things acabou chamando a atenção para esse fenômeno que virou a Netflix e trouxe muitas pessoas para esse advento do streaming, ajudou a consolidar isso como uma maneira confortável de você consumir mídia. As temporadas subsequentes de Stranger Things elas foram muito aguardadas, sabe? Desde a segunda, a terceira, também a quarta principalmente. Eu acredito que nenhuma dessas temporadas tenha sido tão aguardada quanto a quarta, porque entre os anos 3 e 4 teve todo o lance da pandemia, muito tempo separou a terceira temporada da quarta. Isso fez com que Stranger Things meio que se tornasse uma espécie de luz no fim do túnel, sabe? Uma luz no mundo no qual as pessoas precisavam do entretenimento para sobreviver. Pode ser exagero isso, mas quem lembra do início da pandemia sabe que isso é verdade. Todo mundo preso em casa, o streaming foi uma espécie de salvação e Stranger Things foi o Messias. Dividido em duas partes, a quarta temporada de Stranger Things finalmente chegou à Netflix e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei interessante analisar o que Stranger Things 4 trouxe pra gente depois de tanta espera e como Stranger Things se comporta agora que é esse fenômeno cultural. E como eu acredito que todo mundo já viu a série, vão ter spoilers nesse vídeo, portanto prossigam com cautela. Recentemente eu vi um criador de conteúdo que eu gosto falar que Stranger Things chegou num ponto de maturação perfeito, que a série nunca esteve tão madura quanto hoje, é que ela tá se autorreferenciando, pipipi, popopó. Eu achei essa frase interessante não por indicar que a série finalmente encontrou o seu ponto de maior qualidade, mas sim por quando ela teria encontrado esse ponto. Stranger Things acabou de passar por sua penúltima temporada, e se a maturação da série acabou chegando agora, talvez seja tarde demais para ela. E eu não concordo com isso. Eu acho que mesmo agora a série não está em sua maturidade completa. Stranger Things sempre se valeu da nostalgia para criar o seu maior atrativo. Os anos 80 eles têm essa aura mágica de cultura pop, com música, com filmes, séries. Parece que tudo que vinha dos anos 80 acabava se tornando icônico. E de certa forma é verdade. Tem muita coisa icônica nessa década. E com esse boom de Stranger Things veio também o ressurgimento de várias obras que exploram os anos 80. Tivemos aquele filme Verão de 84, tivemos It, a Coisa, né, o remake, que se passa nos anos 80 ao invés dos anos 50, como é no livro. Várias dessas obras exploram essa atmosfera dos anos 80 como um cenário ideal para o desenvolvimento dessa juventude clássica do cinema americano. Fora isso, temos inúmeras referências a obras pertencentes a esse período dentro de Stranger Things mesmo. Essas referências elas servem em partes para enriquecer o universo sem atrapalhar a trama base ou não. Stephen King sendo a maior dessas referências, passando por clássicos como ET, Enigma de Outro Mundo e até mesmo Exterminador do Futuro na terceira temporada. Eis que a série chega num ponto em que a nostalgia passa a ser interna ao invés de externa. Isso é, eles não olham mais para coisas de fora para fazer essas referências, eles começam a se autorreferenciar a momentos icônicos da própria série, a coisas que os personagens falaram, a alguns clichês que a série tomou para si e algumas piadas que alguns personagens fazem, easter eggs visuais e tal. E isso de fato foi uma grande qualidade da série nessas últimas temporadas, a terceira e a quarta, porque eles conseguiram fazer isso de uma forma que não ficasse muito autoindulgente. O grande problema disso é que muitas vezes a série sai do caminho dela para fazer essas referências e ela se vale muito disso para agradar os fãs. E é aqui que a gente chega no problema central de Stranger Things: o perigo vazio. O poder dos fãs pode sim mudar os rumos de uma série. Tá aí Game of Thrones que não nos deixa mentir. E eu não duvido que os irmãos Duffer realmente tinham tudo isso que eles trouxeram para essas temporadas planejados desde o início, mesmo porque eles mesmos falaram que
Eles estavam planejando a série para ter 5 temporadas e recentemente isso foi provado que vai ser verdade, a 5ª temporada vai ser a última, isso já foi confirmado. Porém, com esse grande sucesso da série, algumas coisas mudaram. Por exemplo, personagens que tinham papéis menores nas primeiras temporadas acabaram sendo muito queridos pelos fãs e tiveram seus papéis ampliados nas temporadas subsequentes, como exemplo a Erika, a irmã do Lucas. Hoje ela tem uma importância na série que ela não tinha antes, ainda que ela seja uma personagem bem secundária. Os personagens da série se tornaram ícones e o principal atrativo da série, mesmo que em grande parte eles sejam sim a parte mais importante, a gente não pode esquecer que se trata de uma obra de terror e ficção científica. E os personagens dessa série, eles têm um escudo de roteiro que consegue ser maior que o do Jon Snow na Batalha de Winterfell. Vocês lembram? Quando o dragão do Rei da Noite ele conseguiu derreter a muralha, mas quando o Jon Snow se escondeu atrás de uma pedrinha, ele não conseguiu passar por essa pedra para matar o Jon Snow. Isso é um escudo narrativo, quando você protege o personagem, mesmo que não faça sentido proteger ele desse perigo, porque o personagem é um queridinho. Os fãs eles gostam tanto desses personagens que mesmo quando os criadores ensaiaram a morte de um deles, que no caso foi o Hopper, eles, sei lá, 1, 2 semanas depois, já que a temporada acabou, né, que a morte do Hopper aconteceu, eles já confirmaram que o cara tava vivo e que o cara ia estar na 4ª temporada, sabe? Eles soltaram um teaser com a cara do Hopper. Pá! Hopper tá vivo. Porque o clamor popular foi tão grande, tava todo mundo, ai não, o Hopper morreu, não sei o que. E aí eles não se aguentaram. E o que poderia ser um mistério interessante nessa 4ª temporada acabou se tornando algo que as pessoas já sabiam. O que deixou o plot da Rússia arrastado, o que tirou todo o suspense daquela parada. Olha como seria legal a gente ver aquelas caixas chegando pra Joyce da Rússia, a gente não saber o que é, e aí depois ser revelado que o Hopper estava vivo. Isso teria tornado as coisas um pouco mais interessantes. Usando isso como exemplo, a gente tem vários personagens que um dia foram protagonistas da série sobrando aqui. Reféns de histórias pessoais que, sinceramente, não são tão interessantes quanto o resto da série. Eu fiquei sim interessado em quais seriam os verdadeiros sentimentos do Will pelo Mike, toda essa questão da sexualidade dele, o que tinha naquele desenho realmente era interessante, mas ao mesmo tempo os conflitos do Mike com a Eleven e o Jonathan naquele plot da faculdade com a Nancy, tudo isso eu achei um saco, o que é muito chato porque o Finn Wolfhard, o ator que faz o Mike, ele é sim um bom ator, só que sem um bom texto não tem como ele trabalhar muito. Já o ator do Jonathan é fraco e com esse texto desinteressante, o personagem em si virou só um cara que fica andando daqui pra lá, dando carona pros outros. Eu sinto que se esses personagens tivessem sido mortos antes, isso poderia servir como combustível para o drama de outros personagens, para deixar as coisas mais interessantes. Mas ao invés disso, a série continua introduzindo personagens secundários, alguns deles sim extremamente carismáticos, como o Bob na 2ª temporada, o próprio Ed nessa... Gente, começou a chover, desculpa, mas eu não vou parar de gravar. Não controla as forças da natureza. E esses personagens eles só servem para aumentar a contagem de corpos no final da temporada. Introduz, desenvolve um pouco, mata. Introduz, desenvolve, mata e assim segue. E enquanto isso a gente tem zero medo pelo elenco principal, porque no fundo a gente sabe que esses personagens não vão ser mortos. Eles são protegidos por esse escudo de roteiro que eu falei antes. E falando em elenco principal, a gente precisa conversar sobre o elefante super poderoso no meio da sala. Eleven e sua síndrome de protagonista. Cara, eu tô de saco cheio da Eleven, sério. Eu tô cansado dela real. Eu acho que não tem um personagem em Stranger Things que eu goste menos do que a Eleven. Na primeira temporada eu achei a Millie Bobby Brown excelente, ela tinha essa expressividade no olhar, e a Eleven mesmo ajudava, porque ela era uma personagem muito misteriosa, e a gente não sabia de onde ela vinha, ela era um elemento estranho nesse mundo, entre aspas, normal. Ela trouxe uma estranheza pra vida dos meninos, ela trouxe esse negócio, sabe? E todas as referências a ET que fizeram e tal. Só que quanto mais a personagem dela foi desenvolvida, quanto mais ela precisou atuar, quanto mais texto ela tinha pra trabalhar, mais coisa, mais emoções ela tinha pra desenvolver, eu acho que ela mostrou quão limitada ela é. Eu não acho essa atriz grandes coisas, eu sinceramente acho que grande parte do porquê a Eleven não funciona é por isso, fora outras coisas. O fato é que você ter um protagonista super poderoso em uma série é algo muito complicado, porque você tem alguém que simplesmente pode acabar com os problemas da galera esticando a mão e sangrando o nariz, sabe? E assim o suspense passa a ser bem menos efetivo. E assim se criou um ciclo de roteiro. A Eleven, ela tem um conflito interno que ela precisa resolver em outro lugar, e aí ela é separada do grupo, ela passa por essa jornada de autodescoberta, e aí no final ela volta e resolve tudo com... E eu acho isso interessante porque Stranger Things tem como uma de suas principais influências It a Coisa, né, o clássico do mestre Stephen King,
E o que é legal nesse livro é que o mundo inteiro é hostil para aquelas crianças, sabe? Elas têm que enfrentar forças sobrenaturais e os adultos não acreditam nelas. Elas não têm ajuda das autoridades. Elas têm que se virar, elas têm que usar os conhecimentos delas, a coragem. Elas têm que ir sozinhas contra aquela parada que parece ser impossível de fazer, e elas conseguem sobrepujar esses problemas. E eu acho que isso tem mais valor, eu acho que eu falo por todo mundo quando eu digo que é mais legal ver a galera usando um remo para bater nos monstros, ou sei lá, tendo que se virar, usar inventividade, esperteza, o Dustin tem que inventar alguma coisa, ou o Steve tem que mergulhar no lago e tal. Eu acho isso mais legal do que uma pessoa simplesmente, sei lá, Eleven Ex Machina chega, explode o Demogorgon com a mente, ou mata o Mind Flayer com os poderes dela. É mais interessante da outra forma. Isso me tira muito da história, sabe? E faz com que o esforço que os personagens fizeram durante a temporada pareça nulo. Mas nem tudo é ruim nas terras de Hawkins, cara. A gente tem os protagonistas improváveis. A Max e o Steve, pra mim, tem os melhores arcos da série, de longe. E ela é a menina, né? A Max é a menina que chegou na segunda temporada pra ser a bad girl e tal, pra ser a menina alternativa do grupo. E ela cresceu muito, ela mostrou o quanto o lar dela é quebrado, mostrou o quanto a relação com o irmão dela, o que era o Billy, era complicada, mas que mesmo assim ela odiou ter que ver o irmão morrer porque ela amava ele, mesmo com todos os problemas. E todo o drama e a carga emocional dessa temporada foi posto em cima dos ombros dessa personagem, a atriz, a Sage Sim, que ela tirou de letra. Ela foi de longe a melhor atuação da série nessa temporada. E o melhor episódio da série também foi o Dear Billy, que é o episódio que tem um lance com a música Running Up the Hill, da Kate Bush. Inclusive eu amava essa música muito antes, agora eu não suporto ela porque tocou em todo lugar. E pena que depois disso a série jogou a Max pra escanteio até o final da série, cara, porque eu tava realmente muito mais interessado nos conflitos dela do que a ver a Eleven jogando aquela bolinha naquele Kaikai 1000 vezes dentro daquele laboratório subterrâneo. Enquanto isso a gente tem o Steve, que na primeira temporada começou como o Bully, né, o babaca, entre aspas, que tem sua redenção, e ele se tornou o maior herói da série. Eu sempre defendi o Steve, né, que teve aquele lance dele quebrar a câmera do Jonathan. Se tu parar pra pensar, ele até que tava certo, porque o cara realmente tava tirando fotos da menina, né. Como eu havia dito, ele virou o maior herói, a babada criançada toda, e todas as vezes que o perigo se apresenta, ele é o primeiro a pular na frente para ajudar os amigos dele. E o Joe Keery, o ator, ele tem um carisma absurdo, e a relação dele com o Dustin é de longe a melhor da série. O Steve de hoje é muito diferente daquele cara que era só o namorado meio babaca da Nancy na primeira temporada. Eu mataria a Eleven 11 vezes pra ver mais de Max e Steve nessa série, sem pensar duas vezes. E tem o Vecna também, né, o grande vilão dessa temporada. Eu achei legal. Acho que o maior payoff do arco da Eleven é o ator do Vecna, que ele é muito bom, ele consegue carregar algumas partes lá que estão bem arrastadas, e ainda que seja bem corrida a explicação no final, eu acho que funcionou. Acho que valeu a pena ter passado por aquilo tudo pra ver esse finalzinho aí, apesar de eu achar que podia ter encurtado um pouco, né? Já vou falar sobre isso. Enfim, o ator é bom, o visual do Vecna, né? Eu acho meio genérico, mas acho assim legal e tal, é um monstrão, isso é sempre bom. As referências a Akira e a Hora do Pesadelo eu acho bem foda, cara. A questão das crianças no laboratório com Akira e tal, e o monstro que ataca no subconsciente da vítima, os ângulos de câmera que lembram as garras do Fred Krueger, as mortes violentas, tudo isso aqueceu meu coração de fã de terror, apesar de eu achar que podia ter tido um pouco mais de inventividade nas mortes e tal. Podia ter mudado um pouco de uma pra outra, elas meio que tudo foram a mesma coisa. Mas, né, cavalo dado não se olham os dentes. Falando em Fred Krueger, a gente teve a presença ilustre do Robert Englund nessa temporada, o intérprete original do Fred Krueger. E se alguém conseguiu brilhar com o pouco texto que teve, foi o Robert Englund, cara. Ele teve só uma cena praticamente, e ele roubou essa cena pra ele, cara. Ele mandou muito bem. Eu queria muito que ele tivesse sido indicado a Emmy de ator convidado em série dramática, mas infelizmente não rolou a indicação, né? E o foda disso tudo que eu tô falando é que parece que eu tô garimpando coisas boas em uma série que tem um potencial absurdo. A gente viu a primeira temporada, a gente sabe do que essa série é capaz. Eu gostei muito dos 7 primeiros episódios dessa temporada, mas eu sinto que os 2 últimos diminuíram a temporada como um todo. E eu não consigo explicar bem porquê. Na verdade eu consigo sim. O que eu acho é que depois de muita espera, os desenvolvedores da série, os irmãos Duff, eles resolveram entregar uma temporada que tá bem inchada. Eu sinto que grande parte do tempo de rodagem dela é de um conteúdo vazio e arrastado. Episódios grandes demais, só pra agradar o fã que esperou muito, sendo que não tem muito o que dizer durante esse tempo de rodagem todo. 2 horas e meia é o último episódio, cara. Não tem o que fazer em 2 horas e meia, sabe? Ele foi muito arrastado. Em determinados momentos, cara, essa série tá chata. Parece que é só uma desculpa pra passar mais tempo com esses personagens que no fim não estão em perigo nenhum. Então,
Eu temo muito pelo final de Stranger Things, não exatamente por achar que ele vai ser ruim, mas por ter certeza que parte dele vai acabar sendo como o final dessa última temporada. Chato. Stranger Things desde o início tá em um processo constante de aprender a dizer chega, e talvez essa última temporada seja tarde demais pra isso. Eu acho que eles tinham que ter aprendido antes. Eu não sei o que vai ser do último ano da série, mas eu sei que eu não tô nem um pouco empolgado pra ver. E isso é muito triste. Mas não vai embora ainda não. Deixa o like aí pra mim, porque esse vídeo foi um pouco difícil de fazer. Eu tive muita dor de cabeça com o Bruto original. E compartilha aí, cara. Stranger Things é uma série que eu gosto. Infelizmente eu não tô nem um pouco animado pra ver o que vai ser o futuro dela. Vou assistir, obviamente, né? Mas não com o mesmo vigor que eu tava esperando das últimas temporadas. Compartilha com seus amigos que gostam de Stranger Things, dá uma curtida aqui, comenta o que você achou dessa temporada, o que você acha que vai ser a próxima, e nos ajude a divulgar o nosso canal, que eu acho maravilhoso, e acho que você também acha isso. Bom, eu vou ficando por aqui, é isso, falou.